Durante décadas, essa história parecia ficção. Não aparecia nos jornais, não era ensinada nas escolas, não era discutida em público, mas existia, escondida em cofres, arquivos classificados e memórias fragmentadas de pessoas que jamais seriam ouvidas. No silêncio da Guerra Fria, enquanto o mundo temia bombas nucleares, uma guerra muito mais silenciosa estava sendo travada. Não por territórios, não por petróleo, nem por ideologias, mas pela mente humana. Numa madrugada qualquer dos anos 1950, um homem acorda sem saber onde está. O teto é branco, a luz é forte demais. Seus braços estão presos por tiras de couro. Ele tenta falar, mas a garganta está seca. Não há resposta. Apenas passos. Uma figura de jaleco entra na sala. Não diz o nome. Não explica nada. Apenas prepara uma seringa com um líquido transparente. O homem tenta resistir, mas não consegue mover o corpo. A agulha entra na veia. Nos minutos seguintes, o mundo começa a se distorcer. As paredes respiram. Sons ecoam, como se viessem de dentro do próprio crânio. O tempo perde qualquer sentido. O medo cresce sem forma, sem motivo, sem fim. Ele não sabe, mas acabou de se tornar uma cobaia de um dos programas secretos mais perturbadores da história moderna, o projeto MKUltra. Para entender por que algo assim existiu, é preciso voltar ao clima sufocante da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta foi dividido em dois blocos irreconciliáveis. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética e sua esfera de influência. Não era apenas uma disputa militar, era uma batalha ideológica total. Cada lado acreditava que o outro representava uma ameaça existencial. Mas havia um medo específico que atormentava os estrategistas americanos. A ideia de que o inimigo tivesse descoberto como controlar a mente humana. Esse medo não surgiu do nada. Durante a Guerra da Coreia, vários prisioneiros americanos retornaram após o conflito, apresentando comportamentos estranhos. Alguns demonstravam simpatia pelo comunismo. Outros criticavam abertamente os Estados Unidos. Alguns chegaram a recusar voltar para casa. Para o público americano, aquilo parecia incompreensível. Como soldados treinados e patrióticos poderiam mudar tão drasticamente? A explicação que ganhou força foi aterradora: lavagem cerebral. Relatórios de inteligência sugeriam que chineses e soviéticos estariam utilizando técnicas psicológicas avançadas, isolamento extremo, privação sensorial e manipulação ideológica para reprogramar prisioneiros. Se isso fosse verdade, significava que o inimigo possuía uma arma invisível, uma capaz de transformar aliados em traidores sem disparar um único tiro. A CIA concluiu que não podia correr o risco de ficar para trás. Se a mente podia ser manipulada, eles precisavam aprender como fazer isso primeiro. Assim, em 1953, nasceu oficialmente o MKUltra. O nome era deliberadamente obscuro, não revelava objetivo algum. Era apenas mais um código entre centenas de projetos secretos. Mas por trás dele havia uma ambição gigantesca: descobrir se era possível controlar pensamentos, memórias, decisões e comportamentos humanos de forma previsível. Ou, em termos mais diretos, criar um método para controlar pessoas. O programa foi colocado sob responsabilidade do químico Sidney Gottlieb, um homem discreto, aparentemente tímido, mas profundamente comprometido com a missão da CIA. Ele acreditava que, se o controle mental fosse possível, mudaria completamente a natureza da guerra e da espionagem. Gottlieb recebeu recursos praticamente ilimitados e uma liberdade incomum. O MKUltra operava com pouquíssima supervisão. Muitas de suas atividades eram tão secretas que nem mesmo dentro da própria CIA havia plena visibilidade. Para evitar rastreamento, o financiamento era distribuído por meio de fundações de fachada e contratos indiretos. Universidades, hospitais e laboratórios recebiam verbas,
acreditando participar de pesquisas legítimas. Alguns cientistas nunca souberam quem realmente financiava seus estudos. Outros sabiam e aceitaram participar. O programa foi dividido em dezenas de subprojetos independentes. Cada um investigava um aspecto diferente da manipulação mental: drogas, hipnose, privação sensorial, tortura psicológica, condicionamento, implantes químicos e muito mais. Mas um elemento logo se destacou como a ferramenta mais promissora: o LSD. Naquele período, a substância ainda era pouco compreendida. Seus efeitos eram imprevisíveis, intensos e profundamente desestabilizadores. Relatos descreviam alterações radicais na percepção, dissolução do ego e experiências quase místicas ou aterrorizantes. Para a CIA, isso era perfeito. Se uma droga podia desorganizar completamente a mente, talvez também pudesse torná-la vulnerável à sugestão ou reprogramação. Testes começaram rapidamente. Inicialmente, voluntários foram recrutados entre militares, funcionários do governo e estudantes. Muitos acreditavam participar de pesquisas médicas comuns. Poucos foram informados sobre os riscos reais, mas logo os experimentos ultrapassaram qualquer limite ético. Civis passaram a receber LSD sem consentimento. Em bares, clínicas, reuniões sociais e até residências privadas, agentes administravam a substância secretamente para observar reações espontâneas. Em alguns casos, os indivíduos não tinham qualquer histórico psicológico ou preparo para lidar com uma experiência psicodélica intensa. O resultado foi devastador. Pessoas entravam em pânico absoluto, acreditando estar enlouquecendo ou morrendo. Algumas desenvolveram traumas permanentes. Outras tiveram episódios psicóticos que nunca desapareceram completamente. Mas, para os responsáveis pelo programa, isso era apenas dados. Entre as operações mais controversas estava um conjunto de apartamentos secretos, equipados com espelhos falsos e sistemas de gravação. Mulheres contratadas atraíam homens para encontros íntimos, enquanto agentes observavam tudo do outro lado da parede. Durante o encontro, bebidas eram adulteradas com LSD. O objetivo era estudar como indivíduos reagiam sob extrema vulnerabilidade psicológica e emocional. Era uma mistura perturbadora de espionagem, voyeurismo e experimentação humana. Nada daquilo foi divulgado ao público na época, mas as drogas eram apenas uma parte do projeto. Pesquisadores exploraram técnicas de privação sensorial profunda, ambientes sem luz, sem som e sem estímulos táteis. A teoria era que, sem referências externas, o cérebro entraria em um estado altamente sugestionável. Alguns participantes começaram a alucinar após poucas horas. Outros entraram em colapso emocional. Também foram conduzidos experimentos com isolamento extremo, confinamento prolongado e manipulação do sono. Indivíduos eram mantidos acordados por dias, interrogados repetidamente ou submetidos a ciclos imprevisíveis de estímulo e privação. O objetivo era quebrar a resistência psicológica. Talvez os métodos mais brutais envolvessem eletrochoques em intensidades muito superiores às usadas em tratamentos médicos convencionais. Em certos casos, as descargas eram administradas repetidamente até que o paciente perdesse qualquer coerência mental. Alguns pesquisadores acreditavam que choques massivos poderiam apagar memórias ou dissolver padrões de pensamento estabelecidos. Depois disso, novas informações poderiam ser implantadas. Essa ideia, destruir uma personalidade e reconstruí-la, era central para o sonho de controle mental absoluto. Mas, na prática, os resultados raramente se aproximavam desse objetivo. Em vez de indivíduos obedientes e reprogramados, muitos pacientes saíam profundamente debilitados. Alguns não conseguiam mais cuidar de si mesmos. Outros perderam habilidades básicas, como ler, escrever ou reconhecer familiares. Em vários casos,
o dano foi permanente. O MKUltra também se estendeu além das fronteiras dos Estados Unidos. Instituições no Canadá participaram de experimentos semelhantes, incluindo procedimentos altamente invasivos em pacientes psiquiátricos que acreditavam estar recebendo tratamento convencional. Essas pessoas não tinham ideia de que estavam sendo usadas como cobaias em um programa internacional secreto. Durante quase 20 anos, o MKUltra continuou operando nas sombras. Seus resultados eram avaliados internamente. Seus fracassos raramente eram documentados com clareza, e suas vítimas não tinham voz. Então, na década de 1970, uma série de eventos começou a ameaçar esse silêncio. O escândalo de Watergate abalou a confiança pública no governo americano. Investigações revelaram abusos de poder e operações clandestinas. O Congresso passou a exigir maior transparência das agências de inteligência. Dentro da CIA, cresceu o medo de que programas secretos fossem expostos. Em 1973, o diretor da agência ordenou a destruição de grande parte dos arquivos do MKUltra. Documentos foram triturados, queimados ou descartados. O objetivo era eliminar qualquer prova detalhada das atividades do programa. Se alguém investigasse no futuro, encontraria apenas fragmentos. Mas nem tudo foi destruído. Alguns registros financeiros escaparam por erro administrativo. Esses documentos indicavam pagamentos a instituições e pesquisadores ligados a projetos obscuros. Investigadores começaram a seguir essas pistas. Testemunhos de vítimas e ex-funcionários surgiram gradualmente. Audiências públicas revelaram detalhes chocantes. Experimentos com drogas sem consentimento, técnicas coercitivas, manipulação psicológica e violações éticas profundas. O público americano ficou atônito. A ideia de que o próprio governo havia conduzido testes secretos em seus cidadãos parecia saída de um pesadelo distópico, mas era real. Mesmo assim, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Quantas pessoas participaram involuntariamente? Quantas sofreram danos permanentes? Quais resultados foram realmente alcançados? E, talvez a questão mais inquietante, se o programa havia sido oficialmente encerrado, por que tantos documentos haviam sido destruídos? Oficialmente, o MKUltra terminou nos anos 1970. Mas o mundo da espionagem raramente abandona pesquisas consideradas estratégicas. Tecnologias evoluem, métodos se tornam mais sofisticados, programas mudam de nome. Alguns especialistas acreditam que estudos sobre manipulação psicológica continuaram sob outros projetos, possivelmente incorporando avanços em neurociência, farmacologia e tecnologia. Se isso for verdade, os experimentos do passado podem ter sido apenas a fase inicial. Hoje, o MKUltra permanece como um lembrete inquietante de até onde governos podem ir quando operam sem supervisão e sob o pretexto de segurança nacional. Não foi uma batalha. Não foi um ataque terrorista. Não foi uma arma nuclear. Foi algo muito mais sutil e talvez mais perturbador. A tentativa de dominar o território mais íntimo que existe, a mente humana. Porque se pensamentos, memórias e percepções podem ser manipulados, então a própria ideia de liberdade se torna frágil. E essa é a herança mais sombria do MKUltra. Não apenas o que foi feito no passado, mas o que ele revelou sobre o que é possível. Se você quer descobrir os segredos esquecidos da humanidade, inscreva-se no Oculto.